vai iniciar a parte 3 do nosso vídeo de matemática básica, aula 5, porcentagem. Bem, a gente vai falar agora de cálculo de aumento percentual, de acréscimo percentual, tá? E para que isso é importante? Isso é importante para você ver o quanto cresceu em porcentagem, tá? E quanto esse crescimento percentual indica em quantidade real. Então, vamos lá para o nosso primeiro probleminha, tá? Ele fala o seguinte, ele diz que uma pessoa recebe mensalmente R$ 3.000. Se ela recebeu, né, um aumento de 20% no seu salário, ela passa a receber quanto em reais? Então, vamos pensar o seguinte, galera. Quando você aumenta um valor em porcentagem, você tem que partir do princípio que você tinha 100%. Ok? 100%. Desses 100%, você aumentou lá N%. Você aumenta em N% o que você já tinha, você sempre vai fazer essa continha. 100 mais o N em porcentagem. Ok? Essa é a ideia. Então, por exemplo, você tinha lá 100% do salário. É isso? Que era R$ 3.000. Você aumentou mais 20% do salário. Então, quantos por cento você tem? Ora, você tem 100 mais 20%. 100 mais 20 é 120. 120 o quê? 120% de 3.000. Certo? Então, essa é a ideia. Ou seja, 120% de 3.000, o que eu vou fazer? 120% de 3.000, usando aquela propriedade de 2 que a gente aprendeu, eu vou fazer o quê? 3.000% de 120. E a gente corta mais zeros. Então, o que você vai ter aí? Ó? 3.000%, é 3.000 dividido por 100. Tiro 2 zerinhos de cima, 2 zerinhos de baixo, vezes 120. Ó. Tirei 2 zerinhos de cima, 2 zerinhos de baixo. Sobrou o quê? Sobrou 30 vezes 120. Ou seja, desses 30 vezes 120 que nós temos aqui, ó, 3 vezes 12, que é 36, certo? 36. Seguido desses dois zerinhos aqui, ó, a gente tem 3.600. Ou seja, 3.600 é o valor que passa a ser o salário dele, tá? Dessa pessoa. Ou seja, esse aumento de 20% aumentou consideravelmente em quantos reais? Ora, você recebia 3.000, agora passa a receber 3.600. Esses 20% passou a representar R$ 600. Ou seja, 20% do salário dele é R$ 600. Ok? Então, essa é a ideia para o nosso exemplo 1 e a gente vai fazer mais um exercício com a ideia de acréscimo percentual. Bom, nesse exercício agora, preste atenção em todos os dados que o problema te fornece. Ele diz assim, uma pessoa ganhava R$ 200 por um serviço e depois passou a receber R$ 280. Repare o quanto que cresceu o salário dele. Cresceu em R$ 80 por um serviço que ele realizava. Qual foi o aumento percentual? O aumento percentual do trabalho dessa pessoa. Ou seja, o aumento em dinheiro, mas percentualmente. Ok? Então, a gente vai pensar como aí. Vamos lá, você tinha R$ 200. Desses 200, você passou a receber 280. Ou seja, você aumentou R$ 80. A pergunta é o seguinte, esses R$ 80, ele significa quantos por cento do salário que era antes? Olha, você recebia 200. Agora você passou a receber R$ 80 a mais em relação àquele 200. Ou seja, esse 80 que você recebeu, ele representa quantos por cento de 200? Então, você pode fazer esse problema de duas formas. Primeira forma de você resolver esse problema, tá? Primeira forma é você pensar o seguinte. O que você tem aqui? Você vai pegar os R$ 80 em relação aos seus 200, certo? Que é a quantidade que você aumentou em relação ao seu total. Ou seja, aqui, ó, se a gente pensar, por exemplo, como eu quero em porcentagem o meu valor, vou fazer com que esse denominador dê 100. Para isso, eu vou dividir por 2. Ou seja, para que o meu denominador fique 100, ou seja, para eu ter o meu valor em porcentagem, eu vou dividir o denominador por 2, porque 200 dividido por 2 dá 100.
Então, olha que maneiro. Você vai gerar o que em cima? 80 dividido por 2 é 40. Embaixo, 200 dividido por 2 é 100. Portanto, você tem aqui como resposta 40%. Ou seja, o salário dessa pessoa aumentou em 40%. Uma outra forma de você fazer esse problema é você pensar de forma equacional. Eu sei que a gente não viu equação, mas eu vou mostrar aqui uma outra ideia para quem já tem uma noção mais concreta de equação. É o seguinte, você vai dizer o seguinte, R$80 é igual a quantos por cento, ou seja, x% de 200, certo? Para lá, R$80 é igual a x% de 200. Aqui a gente vai simplificar alguns resultados. Ó. Eu vou dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. Aqui, ó, duas vezes, dividir por 100 logo, né? Quando eu divido por 10 em cima, cada vez que eu divido por 10 em cima e embaixo, eu tiro um zero de cima e um zero de baixo. Dividi por 100, ó. Tirei um zerinho, tirei um de cima e tirei outro de baixo. Então, ali, o que a gente teve? Ó? A gente vai ter que esse 2 que está multiplicando, vai ter o seguinte, ó, 80 é igual a x vezes 2. Melhorando ali, né? Agora eu te pergunto, 2 vezes qual número que dá 80? Ora, esse número é 40. Ou seja, significa que o seu aumento foi de 40%. Ou seja, você pode fazer da primeira forma ou da segunda forma. Okay? Então, isso é o que a gente pensou para acréscimo percentual. E fica aí com a gente no próximo vídeo, onde nós trataremos o desconto percentual.